Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro refletindo sobre as parábolas de Jesus. Estamos aí no 11º vídeo. A parábola de hoje fala dos 2 devedores que foram perdoados. Esta parábola se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 7, o versículo 36 ao versículo 50. Então, gostaria de refletir um pouco com você sobre esta parábola. A parábola foi contada dentro da casa de um fariseu, por ocasião de um jantar que Jesus estava tomando refeição com esse fariseu. Então vamos refletir um pouco sobre isso, né? São Lucas, capítulo 7, versículo 36. Um fariseu convidou Jesus a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora, uma prostituta. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, aos pés dele, chorava e com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés e enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a ungí-los com o perfume. Vendo isso, o fariseu, olha, eu e você muitas vezes fazemos o papel do fariseu. Veja isso aqui, versículo 39. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir: se este homem fosse profeta, saberia bem quem é esta mulher que o toca, porque é uma pecadora. Quantas vezes nós, dentro da igreja, fazemos a mesma coisa? Quem te viu, quem te vê, eu sei quem tu és. Estás aqui dentro da igreja, fazendo de conta que és católica, fazendo de conta que és cristã. Quantas vezes nós olhamos com esse olhar altivo do fariseu e julgamos o pecador, julgamos a pecadora que se aproxima de Jesus. E veja o que Jesus diz no versículo 40, e aqui é onde está a nossa parábola. Jesus diz: Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Jesus lança a parábola para a reflexão de Simão, o fariseu. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivesse com o que pagar, perdoou a ambos. Então, aquele que é o credor, ou seja, aquele que nós devemos a ele, que nós temos uma dívida com ele, Jesus Cristo, perdoou ambos, os mais pecadores e os que são um pouco mais justos diante de Deus. Justo por quê? Porque Deus também o perdoou, Então veja o que Jesus diz: perdoou a ambos. Qual dos 2 amará mais? Qual dos 2 que foram perdoados? O que devia 500 denários ou o que devia 50 denários? Após ser perdoado, amará mais aquele que lhe perdoou a dívida. Simão, porém, respondeu: suponho que aquele ao qual mais foi perdoado. Jesus lhe disse: julgastes bem. Aí Jesus vai e faz Simão refletir ainda mais. Veja, meu irmão, muitas vezes nós tomamos o papel de Simão e queremos julgar as pessoas, se elas são mais pecadoras ou não do que nós, se nós somos mais justos ou não do que ela. E nós não devemos fazer esse papel de juiz. Esse papel de juiz cabe a nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, Jesus é um juiz que não condena, ele perdoa.
a não ser que não haja arrependimento. Então veja, enquanto houver arrependimento, independente que seja 500 denários ou 50 denários, independente que seja o maior pecado do mundo, ou talvez um pecado venial, Ele perdoa. E o importante é saber que aquele que foi mais perdoado, aquele pecador mais miserável, aqui nós vamos colocar algumas classes de pecado, como está na Sagrada Escritura. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, existe uma lista de pecados. E o Senhor coloca essa lista de pecados dizendo: aqueles que não entrarão no reino dos céus. Ele diz: os injustos, os afeminados, os adúlteros, os idólatras, os feiticeiros, os arrogantes, os bêbados e tantos outros. Então, às vezes nós olhamos para estas pessoas e nós nos julgamos melhor do que elas. E aí Jesus começa a dizer ao fariseu que aquela mulher que é pecadora, pública, fez o que ele não havia feito, ou seja, amou Jesus como ele não tinha amado. Veja o que Jesus diz no versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Era papel do anfitrião receber aquele que chegava lavando os seus pés, ou pelo menos mandando que o seu servo lavasse os pés daquele que chegava como peregrino. Ela, ao contrário, regou-me os pés com as lágrimas, prova de arrependimento, e enxugou com os cabelos, prova de humilhação. Se humilhou diante de Jesus. Não me destes um ósculo, que era a saudação judaica de um beijo no rosto, o ósculo santo. Inclusive o apóstolo Paulo diz aos Coríntios isso: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Não me deste um ósculo, um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Então, aquele homem não teve coragem, não teve amor suficiente para beijar o rosto de Jesus, mas aquela mulher beijou os pés de Jesus coberto de poeira, que andou e peregrinou por muitos lugares. Não me derramastes óleo na cabeça, que também era um sinal de acolhimento de um anfitrião para aquele peregrino que entrava em sua casa. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por esta razão, eu te digo, seus inúmeros pecados lhe serão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Em seguida, disse à mulher: teus pecados são perdoados. Logo, os convivas começaram a refletir: quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Então, meus amados irmãos, a parábola de hoje vem trazer para nós a seguinte reflexão: quem mais ama Jesus é aquelas pessoas que mais foram perdoadas por Jesus. Muitas vezes, aqueles que se acham justos não demonstram tanto amor a Jesus, como é o caso do fariseu Simão. Se você, se eu, se nós não demonstrarmos amor a Jesus, é porque nós estamos travestidos de fariseus, que nos achamos os mais justos dos homens, as mais justas das mulheres, e olhamos para os demais com um olhar altivo e julgativo. Por isso, que nós possamos aprender com a parábola de hoje: quem mais ama é porque foi mais perdoado. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz.